Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de astrologia do canal. Se você está chegando agora e ainda não me conhece, prazer, eu sou a Fernanda Penteado, astróloga e psicóloga, e você está no Universo S.A. Hoje nós vamos falar sobre a lua nova no signo de Escorpião, que acontece na segunda-feira, dia 13 de novembro, às 6h24, no horário de Brasília. E Sol e Lua vão se encontrar no grau 20 de Escorpião. Então aí a gente tem uma ativação bem importante e também um momento para tratar dos temas escorpianos. E os temas escorpianos, eles pedem para a gente descobrir, vasculhar, olhar para as nossas profundezas emocionais. E agora, nessa lua nova, a gente tem a oportunidade de ter insights, de mudar padrões, de olhar para algumas coisas que a gente não percebia e conseguir fazer esse processo de evolução, esse processo de olhar as coisas de outra perspectiva, porque nós temos uma conexão entre Sol, Lua e Marte com Urano, que é o planeta das transformações rápidas, das mudanças, do descondicionamento, da descoberta de nós como indivíduos únicos e individuais. Então é um momento bem interessante para cada um de nós estar fazendo esse processo de olhar para dentro, de estar vasculhando, vendo padrões e podendo transformar para que vai ajudar, podendo transformar. E essa transformação, ela vai ajudar na nossa evolução. Então, é um momento bem interessante, é um momento para, com certeza, você investir em terapia, continuar com as suas práticas espirituais, porque o escorpião, ele se comunica através das nossas emoções. Os temas escorpianos, eles são temas muito profundos e eles tratam da nossa pulsão de vida, de sobrevivência e da pulsão de morte. A base da energia escorpiana é a sexualidade e também a energia do nosso primeiro chakra, que é o chakra que fala sobre sobrevivência. Então, questões muito, muito importantes e muito profundas, elas estão sendo ativadas e trabalhadas agora. E você pode estar olhando para essas questões na tua vida, nos teus padrões. Sempre quando eu olho para as questões escorpianas, eu lembro das minhas aulas de psicanálise na universidade, onde a sexualidade é sempre a base de tudo. E eu achava interessante como, nos casos de Freud, as pacientes, principalmente as mulheres que ele atendia, tinham várias repressões sexuais e nisso elas desenvolviam sintomas. E que esses sintomas, eles podiam ser desde sintomas mais leves, até sintomas como a perda total da visão, perda total do olfato, perda do movimento. Então, entendendo como a questão sexual, ela realmente impulsiona ou paralisa a nossa vida. E essa temática de escorpião, ela vai fazer com que a gente explore a nossa sexualidade, não exatamente ou necessariamente de um ponto de vista sexual, mas o que nos move, onde que está nosso desejo, do que nós precisamos realmente. E é um momento também para trabalhar alguns assuntos tabus, algumas coisas que a gente deixa escondidinho ali embaixo do tapete, guardado as 7 chaves, e é melhor olhar para isso do que ser controlado por isso. Então é um momento bem interessante mesmo para você olhar para essas questões e se você tiver ali alguma coisa para curar, para transmutar, é um momento perfeito para isso. Escorpião, como um bom signo de água, ele se movimenta através da intuição. Então a nossa intuição, ela tá muito forte, é um dos momentos que eu tenho mais insights do ano, que eu recebo mais informações importantes. Então presta atenção nos sonhos, no que teu corpo tá te dizendo, porque o escorpião é um signo muito instintivo. Então confia nos teus instintos, confia naquele feeling, vai dar certo ou não vai dar certo, quero isso, não quero isso. Comece a interpretar os sinais que o corpo te passa, que isso é bem interessante para você navegar pela energia escorpiana. Escorpião também fala sobre questões de relacionamento, porque ele cai ali no quadrante relacional. E o escorpião, ele fala na nossa relação profunda com o outro e o resultado dessa conexão.
Então a gente vê ali que tem relações de interdependência, que elas fazem com que os indivíduos alcancem mais coisas juntos, eles se potencializem, ou relações de codependência, onde parece que cada um se escora no outro e aí vão gerando um peso desnecessário na própria vida, que cria uma limitação, e na vida do outro, onde isso vai sendo cocriado. Então é um momento bem interessante para trabalhar questões de dependência emocional, que eu vejo muito com meus clientes, que parece que é quase que um padrão social, de a gente acreditar nesse ideal de amor romântico, nesse ideal daquilo que o outro simboliza na nossa vida, e acaba esquecendo muitas vezes que nós somos a pessoa mais importante da nossa vida, e através dessa visão para si, você consegue dar o melhor no relacionamento para o outro, sem se anular, sem se sabotar, sem colocar um peso desnecessário ou um poder nas costas do outro. E falando sobre poder, poder é uma das temáticas mais importantes de Escorpião também, porque é como que nós compartilhamos o nosso poder com o outro e como que nós também colocamos o nosso poder no mundo. E isso acontece em todas as relações têm dinâmicas de poder. E agora é um momento para a gente olhar para essas dinâmicas, se elas estão saudáveis e equilibradas, ou se existem relações de dominação, de muitas vezes escravização emocional, mental, psicológica, financeira. Então é um momento para você restaurar e pegar o teu poder de volta para assim você poder trazer mais equilíbrio na tua vida. E como o Escorpião ele fala também sobre as raízes, é um momento de investigar as tuas raízes, os teus pilares da vida, se eles estão bem estabelecidos, olhar se tem alguma coisa capenga, se tem algum padrão ali de autossabotagem que você está repetindo, e olhar para essas coisas. E o Escorpião, ele também fala sobre comportamentos compulsivos, sobre vícios, porque normalmente a raiz dos vícios, ela tá nesse desequilíbrio do primeiro chakra e nesse desequilíbrio do teu senso de sobrevivência. Então, entender que sim, que é seguro estar aqui, que a gente vai passar por inúmeros desafios, isso é o nome do jogo, mas que a gente pode estar firmemente ancorado na nossa energia e ter confiança que a gente vai lidar com as coisas da melhor maneira possível. E eu acho que é essa a força que o Escorpião traz pra gente. Porque o Escorpião ele tem vários arquétipos. Um é o próprio Escorpião, que é essa energia mais densa, vingativa, que fica ali no lado escuro. Depois é a cobra, que já é uma energia que ela transita, né, tanto pelo claro quanto pelo escuro, e ela não vai atacar por atacar, ela só vai atacar se ela realmente precisar, se ela estiver em perigo, se ela estiver se sentindo ameaçada. Então, é uma energia que ela sabe, tem como se defender, mas ela não vai fazer isso de qualquer maneira, para qualquer pessoa. Um outro arquétipo do Escorpião é a águia. A águia é uma criatura do céu. Ela é o pássaro, um dos pássaros que voa o mais próximo do Sol. Então, ela tem essa natureza solar, essa natureza de ter a percepção, a perspectiva ampliada da realidade, mas ela se alimenta, o que ela come, a presa dela, ela tá no chão. Então, ela vai até o chão, ela se alimenta e depois ela sempre tá em algum lugar alto, algum lugar que ela tem essa perspectiva. Então, fala sobre sabedoria, sobre visão, sobre precisão. O voo de uma águia é sempre um voo de muita precisão. Você vê eles fazendo ali a rasante para pegar a presa, ou mesmo ali entre eles é algo de extrema precisão. Então a energia de Escorpião ela também fala sobre ter esse foco, né? Ter esse olhar para aquilo que é essencial, para aquilo que é o principal da questão. Escorpião, ele também fala de cirurgia, então esse olhar cirúrgico, você saber aquilo que você precisa tirar, extirpar, para que as coisas possam crescer e florescer. Então é um momento que a gente está com a nossa percepção extrasensorial mais forte e é muito bom você aproveitar, não se fechar para essas coisas ou não se fechar para aquilo que emerge na tua vida, mesmo que seja através de experiências um pouco intensas, densas ou até mesmo totalmente disruptivas, algo que você não espera, porque isso fala muito sobre a energia desse momento. É uma energia que traz
um quê meio elétrico, as pessoas podem estar mais ansiosas, mais nervosas, a rotina mais agitada, porque a gente tem esse movimento mesmo de quebra de rotina, de quebra de padrões, então não dá pra gente ter essas percepções novas quando as coisas mantêm o mesmo ritmo. Então a gente tem uma mudança aqui de ritmo, uma mudança de percepção, justamente para a gente ter essa mudança de atitude. E eu acredito que essa mudança de atitude que a gente vai ter agora, ela vai continuar por pelo menos os próximos 2 anos. Por quê? A cada 2 anos a gente tem o encontro entre Sol e Marte, que é o momento de renovação de Marte, que é a nossa energia masculina, a energia do nosso guerreiro interior. E nesse momento, nessa lua nova, é justamente esse momento que essa energia ela é renovada pelos próximos 2 anos. Então, olha ali no teu mapa, esse encontro ele acontece exato aos 18 graus de Escorpião, entre Sol e Marte, mas a lua cheia acontece aos 20 graus, então é algo bem perto, e já olha se você tem algum planeta ou ponto importante nesse mapa, nesse grau de Escorpião do teu mapa. E se você não sabe, aproveitando, faz o teu mapa natal, é muito importante para você estar entendendo mais sobre os ciclos astrológicos, os teus próprios ciclos. E se você quiser fazer o teu mapa natal comigo, vai ser um grande prazer. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e a gente combina. Mas é um momento super importante, até para os escorpianos que fazem aniversário aqui próximo a essa data, porque é um momento que vocês vão ter as energias, as forças renovadas e também vão ter um direcionamento, um novo direcionamento profissional, um novo direcionamento da tua vida no geral. Então é um momento bem especial para você entender onde que está o teu desejo e saber que se tem um desejo, você tem sim como realizá-lo. Então é um momento de empoderamento muito grande, é um momento de quebra de padrões, quebra de paradigmas, mas isso exige olhar para algumas coisas que muitas vezes a gente passa batido, que a gente não quer olhar, que a gente evita. Então, perceba aquilo que emerge, mesmo em formas de pesadelo. Eu até tive vários pesadelos esses últimos dias, e eu tô entendendo que é justamente para integrar essa parte de sombra e tá fazendo esse trabalho de liberação de energia. Então, é um momento para a gente ter coragem para olhar para essas coisas, para usar muito o nosso instinto e intuição. É um momento que não é para você simplesmente ir fazendo e no automático, porque é justamente aí que está a magia desse momento. Observe, esteja presente, esteja vivendo. Não tente entender muita coisa, porque muitas vezes essa energia forte emocional que a gente está passando, ela não é uma energia que propicia esse entendimento mais racional. É uma energia que necessita sentir, se conectar ao teu corpo, às tuas emoções, e ali estão os principais insights e feedbacks que você pode ter nesse momento. Depois a gente vai, caminhar ao longo do zodíaco e a gente vai ter mais momentos de entendimento, compreensão, de ver padrões e tudo mais. Mas agora é um momento para sentir. Marte é o regente de Escorpião. Então, ele é o regente dessa alunação. E é justamente o Marte que ele está super ativado tanto pelo Sol e também com a oposição de Urano. Então, é um momento de inovação, de criatividade, de buscar uma visão diferente, uma visão única, de entender o que é verdade para você como indivíduo, mesmo que a sociedade muitas vezes coloque a gente em várias caixinhas, limite de alguma forma ou de muitas formas. Agora é o momento de você entender o que é verdadeiro para você e poder tomar algumas atitudes que honrem a tua própria natureza, sabendo, é claro, que tudo tem consequência, mas é um momento que você vai entender claramente aquilo que é mais importante, aquilo que é essencial para você. Urano também é o planeta da liberdade. Então, se tem alguma coisa te aprisionando, seja um vício, um relacionamento, um padrão, uma autossabotagem, agora é o momento de você olhar para isso e fazer diferente, entender que você não precisa dessa coisa ou muito mais, Você vai ser muito mais livre, muito mais feliz sem essa situação que te aprisiona e romper com aquilo que te deixa ali. Então, é um momento
talvez de ter insights, é um momento que você vai querer se ver livre de algumas amarras, mas também cuidado com a impulsividade, porque Urano é conhecido por ser super impulsivo, por tomar, às vezes, algumas atitudes precipitadas. Então, vai sentindo, vai percebendo, para daí sim tomar alguma atitude, principalmente uma atitude que vai acarretar uma mudança drástica. Então, cuidado com a impulsividade, olhe para a tua irritabilidade, que você pode ter algumas mudanças e oscilações de humor. Também é um momento, por toda essa energia mais elétrica, que a gente está mais propenso a acidentes. Então, tomar bastante cuidado ao dirigir, porque isso é uma das marcas do momento, a gente cometer alguns erros que podem levar a acidentes, então prestar bastante atenção. Também acidentes de querer fazer mais coisa do que a gente consegue, de ficar, às vezes, muito errático, assim, faz uma coisa, daí faz outra, daí coloca muita, né, as coisas mudando e quer fazer tudo que você se planejou. Não é um momento para isso, porque você vai se atropelar e vai ser pior. É um momento justamente para você ser mais estratégico. O Marte Escorpião, ele é super estratégico, então ele sabe o que é essencial, o que vem primeiro, e é justamente nessas coisas que a gente tem que se focar nesse momento. Outra questão do Marte com Urano são atitudes rebeldes, aquela coisa de ir contra qualquer lei ou ordem estabelecida, e contra a autoridade. Então, muito cuidado, assim, nessas questões para você realmente avaliar se você está indo contra simplesmente por ir contra, ou se você está indo contra porque é algo que você realmente acredita. E também, de novo, entender que toda vez que a gente vai contra e segue aquilo que é importante pra gente, vai ter algumas consequências. E aí já chega Saturno, que acabou de ficar direto, e vai mostrando que sim, que a gente precisa de responsabilidade, que a gente precisa de cautela, que algumas coisas elas sim têm que ser mudadas, mas é de uma maneira gradual. Então é entender aquilo que continua para você fazer uma mudança mais gradual, ou aquilo que realmente não faz parte, vem essa energia para você tomar consciência e tá fazendo as mudanças de uma maneira estratégica, de uma maneira inteligente e de uma maneira que realmente sirva àquilo que você quer criar no teu futuro. Lembrando de novo que é uma energia assim de uma longa duração, que não tem só a duração de uma lua nova, até porque o Marte ele está envolvido, ele tem um ciclo de 2 anos, então a gente está tendo essa renovação energética muito grande para a gente ir atrás do nosso propósito, daquilo que é essencial para a gente. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é que a Ceres, que é a deusa da colheita, ela tá juntinha com Marte. A Ceres, ela é a deusa dos cereais e ela é uma figura materna muito importante porque ela é mãe da Perséfone. Então, para quem conhece a história da Perséfone, antes de ser Perséfone, a rainha do submundo, ela era Core, a filha das Ceres, e a Core era ali uma menina muito linda, uma menina muito casta e muito apegada à mãe. E essa mãe, ela protegia muito essa filha. Ela cuidava até demais. E um dia, a Vênus ficou muito indignada, porque ela falou, olha, essa menina já passou da idade de arrumar um marido, isso aqui é demais, a mãe tá muito em cima. E ela atrai o Plutão justamente quando a Core tá tomando um banho nua de cachoeira. E aí vem o Plutão, se apaixona por ela, rapta ela, daí aquela história do rapto da Perséfone, da Core no momento e depois vira Perséfone, e leva ela para o submundo. E dentro desse mito, a Perséfone, ela é convidada pelo Plutão a comer a romã. E ela come 6 grãozinhos de romã. E esses grãozinhos é o que faz ela ficar lá 6 meses no ano no submundo, no inframundo, junto de Plutão, e 6 meses junto com a mãe Ceres. E é um mito interessante porque quando finalmente a Ceres consegue a filha dela de volta, porque ela consegue ela de volta com muito trabalho, ela vai brigar com todo mundo, ela vai pedir ajuda para Zeus, para Mercúrio, e eles vão ali, depois de muita insistência dela, ajudar ela a resgatar a filha. E isso é bem interessante, que quando a filha dela volta, a Ceres não reconhece, porque da
filha ali, né, da menina que ela tinha antes, aparece uma mulher super empoderada. E isso também foi um luto para essa mãe, que ela perdeu a filhinha dela e agora ela tem uma mulher como filha. Então é um mito interessante que fala sobre como a gente cuida do outro, como a gente nutre o outro, como a gente cuida da gente mesmo, como a gente se nutre. A Ceres, ela também é conhecida por ser a oitava mais alta da Lua. Então é bem legal você olhar no teu mapa natal onde que você tem as Ceres, porque isso vai te dar uma visão interessante de como que você tem também essa capacidade de cuidar e nutrir, mas também de como aceitar os ciclos, entender que as coisas não são permanentes, que a impermanência, que a mudança é a única constância, e como a gente lida com essa finalização de ciclos e começos de novos ciclos. Então, para muitos de nós, pode sim ser um momento de finalizar ciclos, de entender os ciclos que chegaram ao fim, para aí poder estar começando outros ciclos que nos nutram mais, que sejam mais alinhados com o que a gente precisa daqui para frente. Então, é um momento bem interessante, tanto para abrir essas novas possibilidades, para fechar aquelas janelas, aquelas pessoas, aquelas coisas que não estão mais alinhadas com aquilo que realmente você quer, com os teus desejos verdadeiros. A gente tem algumas ajudas nessa alunação, uma delas é a Vênus que está em Virgem, a regência dela. A Vênus, ela adora estar em Virgem porque ela consegue expressar suas melhores qualidades de justiça, equilíbrio, as relações elas ficam mais harmônicas. Então é um momento que a gente tem para realmente cultivar o nosso amor pela vida, cultivar as nossas relações para que a gente possa encontrar uma harmonia, uma beleza na nossa vida. E muito da nossa felicidade, ela tá em relações harmônicas, ela tá em buscar coisas que realmente embelezem a nossa vida. Então é um momento bem legal para estar fazendo esses ajustes, para estar recebendo esses downloads e estar agindo de uma maneira mais equilibrada. Então eu acredito que essa Vênus, ela segura bastante a onda dessa energia mais disruptiva para a gente estar buscando a melhor forma, a forma mais civilizada, a forma mais harmônica de estar empreendendo essas mudanças e essas finalizações ou inícios de ciclo, caso elas sejam necessárias. Mercúrio está em Sagitário e ele dá uma visão ampliada também das coisas, apesar de Mercúrio em Sagitário ser considerado um local de queda para Mercúrio, porque Mercúrio rege Gêmeos, então o oposto de Gêmeos está em Sagitário. Então é um lugar que o Mercúrio ele não fica tão confortável porque ele não tem uma visão tão clara dos detalhes, das pequenas coisas, porque ele está ocupado das grandes coisas. E isso pode ser interessante, porque é um momento bem legal de planejamento. É muito legal para você fazer planejamentos de longo prazo. Faz já teu planejamento para 2024, já vai se alinhando com essa nova energia. Faz teu planejamento para 2 anos, porque essa energia de Marte, ela também está bem ativa nesse momento. Mas não esquece depois de fazer alguns ajustes, de olhar para os detalhes, porque talvez você deixe passar alguma coisa com essa energia do Mercúrio em Sagitário. A Lua Nova, ela recebe um aspecto harmônico de Netuno, então a gente tem essa oportunidade de se conectar com as energias mais sutis, de receber também algumas informações, e por mais que a gente não compreenda toda a coisa que está acontecendo nesse momento, a gente vai ter esse apoio para esse processo ser feito também de uma maneira mais conectada, de uma maneira mais fluida. Então também confie no processo. É um momento que a gente não tem todas as respostas, e se a gente achar que tem todas as respostas, provavelmente elas vão mudar daqui a pouquinho. Então esteja presente, vai vivendo, vai fazendo o teu processo de olhar para a sombra. Não tenha medo de fazer isso, porque é isso que vai te regular, é isso que vai te equilibrar. E é isso que vai te deixar mais aterrado, mais poderoso e pronto para esse novo momento que a gente está entrando. Quem que vai sentir essas energias mais fortemente? Se você tem planetas ou pontos importantes entre os 10 e os 29 graus de Escorpião, você vai sentir essa energia falando muito mais com você. Mas também se você tem 10 e 29 de Touro, você
vai sentir que o mundo está te mostrando algumas coisas ou está encontrando algumas oposições que você vai entendendo como que você vai lidar, você vai entendendo se isso está espelhando alguma característica ou alguma sombra tua. De novo, é um momento interessante de lidar com sombras, de tomar consciência, para aí sim você poder estar curando muita coisa e se realinhando de uma maneira muito profunda. Por ser um momento de realinhamento, é muito importante que você se permita dormir bem, caprichar no autocuidado, ter um pouquinho mais de paciência com você e com o outro, porque todo mundo tá passando por esse momento junto. Mas também, se você tem leão ou aquário forte no teu mapa, você vai estar sentindo essa energia, talvez de uma maneira ali, através de alguns desafios, através de algumas questões, né, que a gente vê como, nossa, não esperava isso, ou não estava vendo isso aparecer na minha vida, mas é justamente porque isso estava num cantinho e agora ele aparece para você para trabalhar essa questão ou esse padrão. Gente, eu espero que alguma coisa que eu falei te ajude e que tenha feito sentido para você. Pega essas coisas e usa na tua vida, e aquilo que não fez sentido você só descarta e segue. Foi um grande prazer estar com você hoje. Muito obrigada pela sintonia. Eu deixo um grande beijo no coração e a lembrança que o universo é sábio e amoroso.